Quando a senhora veio ministrar em mim, né, um anjo veio até mim, eu fiz a pergunta para ele respondeu que sim, e depois ele me mostrou o culto de ontem. Mas era como se fosse algo mais além. E o anjo apontou para as portas da igreja e disse: Veja, muitos vêm aos cultos apenas por vir. Entram pela porta, mas deixam Deus do lado de fora. E então eu vi pessoas distraídas, preocupadas, com pensamentos longe dali. E o Espírito Santo tentava alcançar seus corações, mas eles estavam fechados. Não eram todos, tinha também aqueles com o coração rendido, né? E a palavra que saía da sua boca assim atingia essas pessoas como flechas, trazendo renovo. Via a glória de Deus preenchendo o lugar. E então hoje disse: Deus já está aqui. Ele está esperando corações rendidos, mas muitos apenas passam pelo culto sentados como espectadores. O Espírito Santo está chamando, mas poucos respondem de verdade. E foi nesse momento que eu voltei. E depois disso eu senti a presença de Deus tão forte assim. E meu coração transbordava de alegria. E quando eu olhei assim ao redor, eu via anjos ao lado de cada irmão. E a glória de Deus se movia entre nós. E o anjo falou mais uma vez: agora você verá o que está além. E então eu fui levada ao céu. E lá de longe, assim, eu via uma multidão dançando e adorando a Deus. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu estava muito, muito, muito feliz. E eu queria ir lá até eles, mas o anjo disse: primeiro você precisa ser renovada. E então ele me levou a um lugar onde havia várias salas assim, e eram salas de cirurgia celestial. E eu vi o Senhor cuidando dos corações das pessoas. Ele lavava as feridas mais profundas assim, com suas próprias mãos, com tanto amor. E ele estava transformando as pessoas de dentro para fora. E lá eu via vários irmãos passando pelo mesmo processo, né, de cura interior. E o anjo me disse que todos precisarão passar por essa cirurgia. E depois disso, eu voltei para aquele lugar, para aquela parte do céu ali de adoração. E no meio de todas as pessoas dançando, celebrando ali, adorando ao Senhor, eu vi a sua sogra, né? Eu nunca vi pessoalmente, mas eu reconheci ela pelas fotos. E ela estava muito feliz, radiante assim, cheia de alegria, dançando e glorificando o Senhor com todo o ser dela. Era um momento assim indescritível de pureza e felicidade. E então eu comecei a dançar também. Era como se o Senhor estivesse guiando os meus passos. Eu nunca tinha sentido tamanha alegria, sabe? E por fim um anjo me levou até um rio. E eu vi o Senhor dizer: este é o rio da vida. Aqui tudo o que está morto volta a viver. Quem mergulha neste rio nunca mais será o mesmo. Diga à minha igreja: abandonem a superficialidade. Estou chamando vocês para águas mais profundas. Não quero visitas, quero habitação. Não quero espectadores, quero adoradores em espírito e em verdade. E eu toquei assim no rio e eu senti uma força assim que me renovou completamente. Era como se a minha alma tivesse sido lavada e meu coração transformado, sabe? E antes de terminar, o Senhor finalizou dizendo: o que aconteceu aqui é só o começo. Quando se entregarem de verdade, verão o sobrenatural todos os dias. Preparem-se para o que está por vir. Vou encher esta casa com a minha glória como nunca antes.
A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar nosso comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá, uma palavra muito conhecida, Jeremias 29, versículo 11, que diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, irmãos? E a palavra vai dar sequência, né? Seria achado de vós. Que coisa tremenda, irmãos, você buscar o Senhor e encontrar o Senhor. Porque tem gente que ora, tem gente que clama, tem gente que passa muito tempo, sabe, e não obtém uma resposta de Deus, né? Ou até obtém, mas não sabe ouvir a voz de Deus. E o Senhor, ele tem sinalizado que ele vai fazer coisas grandes. Essa experiência, né, ela conta no final sobre isso. Que coisa linda, né, irmãos? O Senhor ainda continua, né, apóstolo, arrebatando. O Senhor continua levantando guerreiros, guerreiras. E essa campanha que estamos fazendo tem sido muito forte. E a jovem Hillary, né, tem buscado ao Senhor, tem sido cheia da presença, da graça, do poder de Deus. E nós cremos que o Senhor vai usar ela poderosamente, e também a igreja nesses últimos dias, não é isso, apóstolo? Amém, glória a Deus, uma experiência muito linda, uma experiência mesmo dada pelo Espírito Santo mesmo, muito forte. Foi um mover muito grande que tivemos na igreja no domingo, no culto. Logo em seguida entrou a campanha e estávamos ali experimentando algo maravilhoso, glorioso da parte do Senhor, e aprovei o Senhor dar essa experiência que serve de edificação não só para a vida dela, mas daqueles que ouvem. Que esse é o objetivo. Quando o Senhor derrama um dom espiritual, é para a glorificação do nome do Senhor, né? Para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o Senhor tem uma promessa de avivamento, o Senhor tem uma promessa para que eles estão comprometidos com o Senhor. O que me chamou mais atenção é quando ela disse que tinham pessoas que estavam dentro da igreja com o pensamento lá fora, e nós não podemos estar ali. Nós temos que entrar num ambiente de culto, num ambiente de adoração, com corpo e alma e espírito conectados em Deus, né? Porque o Senhor tem muita coisa para nos dar. E eu tenho passado isso para a igreja, essa visão de você realmente se render na presença do Senhor totalmente, né? Porque o Senhor quer se revelar. E não só ela, como outras pessoas estão tendo experiências extraordinárias com o Senhor. O Senhor está derramando, os dons não cessam, eles se multiplicam dentro da igreja. E isso nós temos visto a plenitude do Espírito Santo na vida da igreja, e como o Senhor tem sido misericordioso, soberano, Senhor sobre todas as coisas. Amém? Aleluia. Amém, glória a Deus. Então espero que essa experiência tenha edificado a sua vida, e seguimos avante em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência. Que o Senhor continue abençoando tua filha, tantos outros a qual o Senhor chamar. Que o Senhor levante guerreiros, que o Senhor, Pai querido, Pai amado, faça uma obra, Senhor Deus, porque precisamos da tua glória, precisamos da tua graça, precisamos do teu poder. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos cure, nos liberte, nos transforme a cada dia, Pai, para que possamos andar sempre no centro da tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, esse canal, abençoa cada servo, cada filho, cada filha, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado. Das afrontas do inferno. Oi, apóstolo, graças a paz. Eu tava orando agora há pouco, né? E eu lembrei de um sonho que eu tive, né? Eu lembrei não, né? Eu lembrei, na verdade, de lhe contar, né? Que eu queria compartilhar com a senhora esse sonho que eu tive. E foi loucura, assim, sabe? Porque é difícil eu sonhar, sabe? Eu geralmente não lembro dos meus sonhos, e
E parece que cada detalhe assim desse sonho, eu lembro assim de cada detalhe desse sonho. E eu queria compartilhar com a senhora. Nesse sonho, eu lembro que eu estava em uma estrada assim de terra e era um lugar silencioso e eu comecei a caminhar por essa estrada e quanto mais eu andava assim, eu notei que o ambiente estava ficando mais vivo e pássaros assim começavam a cantar de longe assim e então eu vi assim um pouquinho longe um homem sentado na sombra de uma árvore. Era um homem simples, com roupas gastas assim, e ele segurava um rolo de pergaminho em uma das mãos e parecia completamente concentrado, como se estivesse escrevendo algo que não podia esperar, sabe? E eu fiquei muito curiosa, eu lembro que eu sentia uma curiosidade enorme, assim, e eu cheguei perto, eu me aproximei e eu perguntei, você é Paulo? Eu perguntei assim, mas um pouco hesitante, sabe? Como se aquilo fosse loucura, sabe? Ele sorriu assim, ele assentiu e voltou a escrever por um momento como se estivesse terminando um pensamento importante. E quando parou, ele olhou para mim e disse sim, mas você sabe, não importa quem eu sou, importa aquele que me alcançou. Tudo que eu fiz, tudo que eu vivi foi por causa dele. E então eu me sentei ao lado dele e a única pergunta que eu fiz foi: Paulo, como você conseguiu? Como suportou tudo o que passou? Todas as prisões, rejeições, sofrimentos. De onde vinha a sua força? Ele inclinou a cabeça assim, como se estivesse refletindo sobre a minha pergunta, sabe? E ele respondeu: minha irmã, eu não conseguia, mas ele podia. A força não era minha. E é por isso que sempre digo: quando sou fraco, então sou forte. Aprendi que tudo que é humano em nós precisa morrer para que Cristo viva. A minha força era olhar para a cruz e lembrar que Ele deu tudo por mim. Como eu poderia não dar tudo por Ele? E aquilo mexeu comigo de um jeito, sabe, que eu não consigo explicar. E mais curiosa assim, eu perguntei: mas e os momentos em que você se sentiu sozinho? Quando parecia que ninguém te entendia, que o peso era demais, o que você fazia? E ele sorriu assim, e ele disse: nesses momentos eu lembrava do que ele me disse no caminho para Damasco. Por que você me persegue? Aquela pergunta mudou tudo. Era como se ele dissesse: Paulo, você está lutando contra mim, mas eu escolhi você. Desde então eu sabia que nunca estava sozinho, porque ele me escolheu. Mesmo quando o mundo inteiro se voltasse contra mim, eu sabia que ele estava comigo. E isso basta, não é? E eu fiquei em silêncio, assim, refletindo sobre o que ele disse. E então eu perguntei uma última coisa: o que você diria à nossa geração? O que precisamos entender para seguir como você seguiu? E ele disse, ele se inclinou um pouquinho assim para frente, como se quisesse ter certeza de que eu ouviria bem, sabe? E disse: lembre-se disto, viver para Cristo nem sempre será confortável, mas sempre valerá a pena. Muitos querem um evangelho que não custa nada, mas o verdadeiro evangelho exige tudo. Abandone o que prende você ao mundo, corra a corrida,
Não olhe para trás e quando achar que não pode mais, lembre-se, Ele é suficiente, sempre foi e sempre será. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Vamos começar nosso comentário com uma palavra que está lá, a palavra tema da nossa campanha, 1 Tessalonicenses 4, versículo 1, diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Versículo 2: Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Que experiência forte. Amém? Quem conhece de coisas espirituais, do mundo espiritual, sabe, que uma pessoa, quando ela tem um dom de arrebatamento, até um sonho que ela tem não é um sonho comum, mas tem pessoas que, algumas pessoas eu profetizei que receberiam, teriam arrebatamentos em sonhos, aqui na igreja, e graças a Deus algumas pessoas receberam esse dom, a mesma forma o anjo aparece para elas no sonho, e elas fazem a pergunta, e o anjo leva, igual como se fosse um arrebatamento com imposição de mãos, irmãos? Então, que experiência muito forte. Você vê, a conversa com o apóstolo Paulo. Meu Deus, que privilégio, apóstola? E eu achei lindo no final o apóstolo Paulo dizendo para desprender das coisas do mundo, que realmente é isso que acontece, irmãos. Tem muitos cristãos ainda, que estão presos com as coisas do mundo, que não abandonaram o mundo, querem ser usados por Deus, querem viver os milagres, querem viver as maravilhas de Deus, mas ainda não se desprenderam das coisas do mundo. Não é isso, apóstolo? É isso. É um tempo que Deus está nos alinhando, está usando diversos recursos. Eu louvo a Deus por Deus estar fazendo uma obra tão linda na vida da irmã Hilary e dos outros irmãos. E o Senhor tem visitado várias pessoas em sonho. Isso é a graça do Senhor, isso não é mérito nosso, não é mérito do homem, é do Senhor. Toda honra e toda a glória seja dada a Ele. Esse é o maior sinal de que quando nós buscamos a Deus de verdade, nos rendemos, nos entregamos ao seu amor, a sua graça nos alcança, a sua vontade se manifesta no nosso meio. E nós temos visto isso com clareza. E Deus chamando a atenção de diversas formas dos dons que têm se manifestado na vida da igreja, chamando a atenção para um tempo de busca, um tempo de santificação, um tempo de entrega, de romper mesmo, desprender das coisas do mundo, é desprender de tudo aquilo onde o nosso coração ficar prisioneiro, para poder mergulhar no sobrenatural de Deus, E, meu Deus, que experiência linda ouvir falar do Espírito, falar com o apóstolo Paulo, ouvir a grandeza do Senhor, as maravilhas, os conselhos bíblicos e encontrarmos esse respaldo dentro da palavra do Senhor. Foi uma experiência muito linda. Eu confesso para os irmãos que quando eu ouvi ela compartilhando comigo, como ela falou, eu não sou de ter sonhos e quando eu tenho eu nunca me lembro, mas nesse dia eu senti de compartilhar com a senhora, porque eu não consigo esquecer o que eu vi. Ela estava chorando, se você observar, e isso veio depois de um tempo de oração. Isso veio depois de um tempo de oração, isso veio depois de um tempo de busca. Para você ver, a gente sai da igreja, termina a oração, mas os verdadeiros discípulos do Senhor seguem orando nas suas casas. Então, se nós formos ver isso aí, depois de um tempo a sós com o Senhor vem fazendo isso, entendeu? Então, assim, foi realmente maravilhoso o agir do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vale a pena buscarmos ao Senhor. Amém? Essa é uma experiência marcante para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos orar, apóstolo? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, Pai. Que o Senhor continue abençoando a Igreja Shalom. Que o Senhor continue levantando novos guerreiros, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, pessoas com vontade, com desejo de orar, de buscar, assim como o Senhor colocou no meu coração, no coração da apóstola, Senhor, de lutarmos até o fim pela nossa salvação, Pai, pela santificação. Assim também, Senhor, que as pessoas a qual o Senhor enviar até nós, Senhor Deus, que elas venham com essa mesma vontade, que elas desenvolvam essa unção, essa graça de, Senhor, de estar todos os dias na Tua presença, todos os dias te buscando, clamando, Pai, assim como a jovem Hilary, assim como o Kaique, assim como, Senhor, tantos outros
que o Senhor tem levantado, Pai. Senhor, continua levantando também, Pai. Muito obrigado. Cuida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado das afrontas do inferno. Começo, né, aqui do clamor, amém, irmãos? Vamos ouvir a experiência da jovem Hillary em nome de Jesus, amém? Quando o Senhor veio ministrar sobre a minha vida, um anjo veio também, eu fiz a pergunta e ele respondeu que sim. E então, eu fui levada para um lugar muito alto. E de lá eu pude ver todo o Brasil. E não era só o país que eu via, mas também um grande campo de batalha. E havia uma luta ali acontecendo entre anjos, guerreiros, lutando contra demônios. E eu vi, assim, principados com uma postura de domínio, sabe? Como se estivessem controlando cidades e estados. E eles riam e davam ordens, enquanto uma grande escuridão pairava sobre várias regiões. Foi quando o Senhor falou comigo e ele disse: filha, esta terra foi escolhida para algo muito maior. Eu mesmo plantei nesta nação ministros, profetas, líderes que levarão a minha palavra para os 4 cantos da terra. Do Brasil sairão missionários, intercessores, homens e mulheres cheios da minha glória. Mas veja o que o inimigo tem feito. E então, meu olhar foi mais profundo, sabe? Eu pude ver demônios ligados à corrupção, andando pelos corredores do governo, sussurrando mentiras nos ouvidos de políticos. E havia demônios de manipulação, engano. E cada mentira se tornava uma corrente, assim, amarrando ainda mais os líderes e o povo, né? Eles mesmos e o povo ali. E então eu andei mais um pouco e eu cheguei a uma sala onde havia uma longa mesa, assim, cheia de homens engravatados, e eles estavam ali discutindo negócios, assinando papéis, falando no telefone. E eu vi demônios se aproximando e cochichando, assim, nos ouvidos dos políticos e colocando mais dinheiro em suas mãos. E todos ali estavam tão envolvidos ali com a ganância que não percebiam que estavam sendo controlados, né, como marionetes ali por aqueles demônios. E o Senhor disse: eles pensam que dominam esta terra. Eles acreditam que o Brasil pertence a eles, mas eu te digo, filha, essa nação me pertence. Eu a separei para um grande mover, para um avivamento que será conhecido no mundo todo. Mas primeiro as cadeias precisam ser quebradas. Eu vi então as orações do povo de Deus subindo no céu, assim como um fogo ardente, quebrando algumas né, dessas correntes. E alguns principados começaram a recuar, né? Mas outros ainda resistiam, porque ainda tinham espaço para agir. E o Senhor disse: o Brasil não será governado por mentirosos e corruptos para sempre. Meu juízo virá sobre aqueles que usam o poder para oprimir e destruir. Eu não me esqueço do sangue inocente derramado, das leis criadas para desafiar os meus princípios. Mas antes que o juízo chegue, eu estou levantando uma geração que guerreia no espírito. Eles não precisam estar em cargos altos, pois eu mesma os coloco em posições estratégicas. Ministros da minha palavra sairão desta terra. E então eu vi o mapa do Brasil brilhando assim intensamente, como um farol para o mundo, sabe? E o Senhor está preparando algo imenso, algo que o inimigo tenta
impedir a todo custo. E o Senhor concluiu dizendo: a batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que querem roubar o destino dessa nação. O Brasil me pertence, e eu cumprirei o que prometi sobre essa terra. Glória a Deus. Aí está a experiência, né, de sábado muito forte, bem precisa, né? E eu sei que o Senhor está no controle. Oi, apóstola, graças e paz. Quando a senhora tocou em mim ali, né? Um anjo veio também. Eu fiz a pergunta a ele respondeu que sim. E então ele me levou a um lugar assim, era um lugar assim sombrio e com uma energia pesada, meio escuro, sabe? E eu olhei ao redor e vi várias pessoas, e algumas estavam paradas, outras andavam sem rumo. E o rosto dessas pessoas estavam desfigurados pelo sofrimento. E eu vi uma mulher chorando sem parar, um homem tremendo de medo, um grupo sussurrando entre si, apontando uns para os outros com olhares de julgamento, sabe? E demônios rodeavam essas pessoas, sussurrando nos ouvidos, tocando seus corações, se alimentando do que elas sentiam. E demônios sopravam palavras de ódio, de medo, de inveja, e essas pessoas absorviam tudo. E então o Senhor disse: minha filha, olhe bem, assim é o coração de muitos dentro da minha casa. Dizem que são meus, mas alimentam sentimentos que não vêm de mim. Guardam dentro de si o que os destrói e depois perguntam por que não vivem os meus milagres. A amargura veja aqueles que guardam feridas do passado. Eu já os perdoei, mas eles não perdoam. Eu já os curei, mas eles não deixam a cura entrar. A amargura é um veneno que endurece o coração e afasta a minha presença. O coração que não libera perdão se torna um coração endurecido. E quem tem um coração endurecido não pode entrar no meu reino. E então eu via correntes assim presas ao peito assim dessas pessoas, e elas se apertavam toda vez que lembravam assim do passado. E o Senhor disse: quantos aqui estão presos porque não conseguem liberar perdão? Vocês dizem que querem viver os meus milagres, mas não rompem os laços que os prendem ao que já passou. Eu lhes digo: aquele que não perdoa também não será perdoado. O egoísmo? Olhe para aqueles que só pensam em si mesmo. Eles clamam por bênçãos, mas não querem ser bênção. Querem que eu faça, mas não querem fazer nada. A minha igreja se tornou um povo que só pede, mas não se entrega. Eu não sou servo de ninguém, eu sou Deus. Eu busco adoradores em espírito e em verdade, não aqueles que me buscam apenas para obter algo. E então eu via um grupo de pessoas orando, mas eu percebi assim que em seus corações tinha algo errado, sabe? Eles buscavam o Senhor pelo que Ele podia dar, não pelo que Ele é. E o Senhor disse: quantos querem meus milagres? Quantos querem minha provisão, mas não querem minha vontade? Eu sou o Senhor, não um atendente que cumpre desejos, mas ainda assim eu os amo, eu os chamei, eu desejo transformar vocês, mas preciso escolher andar comigo de verdade. E eu vi pessoas assim com olhos cheios com um olhar cheio de medo, sabe? Algumas tremiam
outras pareciam sufocadas ali só de medo. E o Senhor disse: o medo? Quantos vivem escravizados pelo medo? Medo do futuro, medo da escassez, medo da opinião dos outros. Vocês dizem que confiam em mim, mas não conseguem dar um passo sem hesitar. Quantas vezes eu disse que estou no controle, que eu cuido dos meus, mas vocês preferem acreditar nas mentiras do inimigo. Agora, olhe para a hipocrisia. E ele me mostrava um grupo de pessoas que aparentavam ser boas, mas quando viravam as costas, seus rostos mudavam para expressões de julgamento. E o Senhor disse: quantos dentro da minha casa vivem de aparência? Quantos fingem ser santos, mas seus corações estão cheios de podridão? Eu não olho só para o exterior, eu vejo o coração. Não adianta levantar as mãos para adorar se a língua é usada para destruir o irmão. Não adianta dizer que me ama se o coração está cheio de inveja, fofoca, orgulho. E então depois eu senti uma presença ruim assim se aproximando. E de repente um ser horrendo assim apareceu na minha frente, um demônio assim que eu nunca vi nada igual. E seus olhos eram cheios de ódio. E só de olhar assim eu me arrepiava toda. E era uma aparência assim bizarra, distorcida. Eu não consigo nem descrever como ele era. Mas enfim, ele se aproximou e começou a sussurrar mentiras, tentando me enfraquecer. E por um momento um frio percorreu o meu corpo, assim, sabe? Mas eu sabia que o Senhor estava comigo. E então eu não liguei, né? Então ele se contorceu e gritou. E naquele momento ele desapareceu. E o Senhor disse: minha filha, o inimigo tentará colocar medo, tentará te fazer parar, mas lembre-se, eu sou contigo. Não há nada maior do que o meu poder. Eu não te dei espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Quando o inimigo se levantar, resista, guerreie, porque eu estou ao teu lado. E eu falei amém. E depois disso, ele disse: minha igreja, despertem. Vocês brincam com suas almas, vocês toleram o pecado, vocês se conformam com uma vida sem santidade e depois me perguntam: por que não vivem os meus milagres? Vocês precisam se limpar, se purificar, se encher de mim. Quem quiser andar comigo, que me busque com todo o coração, que me entregue tudo. Não aceito corações divididos. Esses sentimentos que vocês toleram, de ódio, inveja, amargura, orgulho, egoísmo, parecem pequenos, mas são correntes pesadas que os afastam de mim. Vocês acham que essas coisas não têm peso eterno? Eu lhes digo, tem. Aquele que guarda o que não vem de mim não poderá entrar no meu reino. Rompam os laços, quebrem as cadeias, porque eu venho buscar um povo puro, separado, santo. Mas escutem isto. Eu os amo. Eu não os chamo para condenação, eu os chamo para transformação. Eu desejo que sejam meus por inteiro. Eu desejo curar, restaurar, renovar. Mas é preciso querer. Eu estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei e cearei com ele. E o peso da glória do Senhor é tão forte assim que eu mal conseguia ficar de pé e eu chorava. E o Senhor disse: voltem para mim, porque eu sou o Deus que ama, mas também sou o Deus que julga. Quem escolher andar comigo verá a minha glória. Quem permanecer fiel viverá os meus milagres. Eu os chamei e estou esperando. E então o Senhor me mostrava umas visões e eu tava vendo coisas ali que pareciam não fazer o menor sentido.
eram demônios, seres, mas não como imaginamos, sabe? Alguns pareciam pessoas, mas seus corpos se moviam de um jeito estranho e ficavam sussurrando coisas que eu não conseguia entender. Eram demônios assim que eu nunca vi nada igual. E também tinha umas luzes piscando no ar, mas não dava para saber de onde vinham. E umas estruturas assim, tipo prédios, mas eles apareciam e sumiam ao mesmo tempo, como se estivessem existindo e deixando de existir ao mesmo tempo. É uma coisa inexplicável, assim, eu não consigo nem descrever. E o meu coração acelerou ali naquele momento e eu perguntei, Senhor, o que é isso? E eu continuei olhando assim em volta, tentando encontrar alguma lógica, mas nada ali fazia sentido. E o Senhor disse, você não pode entender. O mundo espiritual não se limita ao que sua mente pode conceber. O que está diante de você são apenas vestígios, ecos do que realmente acontece além do véu da realidade. E se você tentasse compreender com sua lógica humana, enlouqueceria. E naquele momento eu parei assim para refletir. A gente sempre pensa no mundo espiritual como algo que dá para entender. Anjos de um lado, demônios, guerra espiritual acontecendo. Mas o que eu vi ali era muito maior do que isso. Era algo que ia além da nossa capacidade de imaginar. E o Senhor disse, seus olhos são incapazes de ver. Sua mente é incapaz de compreender. Porque o mundo espiritual não é como vocês imaginam. É muito mais além. Não se trata apenas de meus anjos e demônios, de bem e mal em formas simplificadas. E depois disso, então eu fui levada ao céu e eu sentia uma paz assim que preenchia todo o meu ser. E o anjo disse, venha, algo que você precisa ver. E a cada passo eu sentia meu corpo mais leve, como se toda a carga da terra tivesse ficado para trás. E caminhamos até um lugar onde tinha um grande rio, assim. E ele disse, este é o rio da purificação. Aqui aqueles que se aproximam do trono do Altíssimo são lavados, transformados e renovados. E eu me aproximei daquele rio e quando eu olhei para a superfície da água, assim, eu vi o meu reflexo. Mas não era como eu me via normalmente. Eu via minhas imperfeições, minhas falhas, as marcas das vezes que eu deixei sentimentos errados dominarem meu coração. Foi como se toda a verdade sobre mim estivesse exposta ali. E o anjo disse, muitos dizem que servem ao Senhor, mas recusam a purificação. Querem se achegar a Ele com corações impuros, com mentes cheias de impureza, com sentimentos que não vêm dele. Mas escute, ninguém verá o Senhor sem santidade. Você deseja ver a glória de Deus? Então precisa passar pela purificação. Não há outro caminho. O Senhor não se mistura com o que é impuro. Ele ama os pecadores, mas odeia o pecado. E aqueles que se achegarem a Ele precisam ser purificados por inteiro. E então eu via algumas pessoas chegavam no rio, mas hesitavam em entrar. Elas molhavam as mãos, os pés, mas não mergulhavam completamente. E o anjo disse, assim são muitos dentro da igreja. Querem sentir a presença, mas não querem renúncia. Querem a glória, mas não querem abrir mão da impureza. O Senhor está chamando o seu povo para a purificação completa, mas poucos aceitam. Muitos preferem tocar a santidade de longe, mas não querem ser transformados. E eu senti meu coração acelerado assim, porque quantas vezes eu mesma tentei caminhar com Deus, mas ainda segurando coisas que Ele já havia pedido para eu deixar. Quantas vezes tentamos nos aproximar do Senhor sem nos limpar por inteiro. E então Ele disse, diga à igreja, sem purificação não há presença.
Sem renúncia não há transformação. O Senhor não divide sua glória com ninguém. Ele quer um povo santo, separado, purificado. Quantos dizem que o amam, mas ainda andam em caminhos tortuosos? Quantos se dizem dele, mas não abrem mão do que ele já condenou? Chega de brincar com Deus. Aquele que quer vê-lo precisa ser limpo, purificado, santificado. E então ele disse: mergulhe. E sem hesitar, né, eu entrei no rio e assim que as águas me cobriram, eu senti algo sair de mim. Era como se toda impureza, tudo de ruim estivesse sendo arrancado. As águas não só lavavam por fora, mas tocavam a minha alma. E eu saí, me senti leve. E o anjo disse: agora vá e diga ao povo do Senhor. Ele está chamando para a purificação. Ele quer um povo santo, que o busque em espírito e em verdade. Aquele que ouvir, entre no rio, mas aquele que recusar não poderá ver a glória do Altíssimo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos. Quero começar nosso comentário acerca dessa experiência com uma palavra. Hebreus, capítulo 12, versículos 6, 7 e 8, diz assim, ó: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que o filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Que experiência forte, né, apóstola? Meu Deus do céu, eu vou deixar essa para a apóstola falar aí. Amém, apóstola? Amém. Graças e paz a todos. É uma experiência muito forte, é uma palavra de correção, na verdade é uma experiência que impactou a vida dela, da irmã Hillary, e que com certeza vai impactar o coração daqueles que ouvirão essa experiência. Porque de fato o Pai nos ama. Nós estamos 40 dias de campanha, vencendo aí, rompendo laços com o mundo e vivendo os milagres. E Deus, Ele está nos discipulando na sua palavra, nos ensinando, nos limpando, nos corrigindo. E eu acho bem interessante quando o Senhor falava com ela, as pessoas querem a santidade de Deus de longe. Isso me chama muita atenção, mas eles não querem deixar abrir mão das coisas que o Senhor já reprovou, as coisas que o Senhor já pediu que deixassem, porque eles não entram em um relacionamento mais profundo. Então o Senhor está reivindicando de nós que os nossos sentimentos, nossas emoções, elas sejam saradas, elas sejam purificadas, né? Não fique no nosso coração nenhum sentimento impuro que possa aprisionar nossa alma a ponto de que nós não estejamos conectados com Deus, conectados com o céu. Então é uma palavra muito forte. Quantos de nós, quantas vezes queremos trilhar os nossos próprios caminhos, né? Seguimos ao Senhor só de longe, mas quando Deus exige algo, nós não temos disposição para renunciar, né? E o Senhor está chamando a nossa atenção para um tempo de purificação, para um tempo de não servir a Deus de longe, mas de profundidade com o Senhor, a não sermos superficiais. Então, assim, é uma experiência muito forte, muito impactante, nos traz um certo temor e ao mesmo tempo nos aproxima de Deus, um outro nível de experiência, de entrega mesmo, nos expondo diante do Senhor, nos despindo. Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser purificado, né? São sentimentos de inveja, sentimentos de mágoa, de ressentimento, que não é para estar dentro de nós, né? O Senhor fala tudo isso aí, né, para nossa irmã, nessa experiência. Então, ver o cuidado e o zelo do Senhor para que sejamos íntegros, né, aprovados pelo Senhor para morar no céu, né, irmãos? Então, assim, que Deus abençoe a vida dos irmãos com essa experiência, né? Amém, irmãos. Então, espero que essa experiência, essa palavra tenha edificado a sua vida e que você siga crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, apóstola? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha, Pai, a todos quantos o Senhor
tocar através dessa experiência, Pai, que possamos receber essa graça, essa unção, Pai, a correção necessária para irmos para o céu, Pai querido, Pai amado. Então, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco, revelando a Tua vontade, revelando aquilo que Te agrada, aquilo que Te desagrada, Pai. Muito obrigado, cuida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom. Ó igreja, ore um pouco mais, ó igreja, vigie um pouco mais, não pare de clamar, não pare de pregar, que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Graças a paz, apóstolo. Eu vou compartilhar a experiência que eu tive hoje, né, através da live. Nessa experiência, o Senhor ele me levou a uma sala. E no centro dessa sala tinha um livro aberto. E as palavras desse livro brilhavam, assim. Mas ao redor tinha umas sombras. E se moviam de forma sutil, assim, sabe? Tentando esconder as palavras que estavam escritas ali. E o Senhor disse: filha, há coisas que eu abomino, há coisas que destroem a comunhão comigo, que afastam os meus de mim. O pecado não é apenas aquilo que se vê, mas aquilo que se esconde dentro do coração. E naquele momento as sombras começaram a se dissipar, sim, e as palavras começaram a se tornar mais nítidas. E eu lia, e lá estavam, sobre a palavra que a senhora deu hoje, né? E eu li ali, e lá estavam olhos altivos, língua mentirosa, enfim. E então o Senhor disse: o mundo normalizou essas coisas. Mas eu vejo os corações, eu vejo os pensamentos que ninguém vê, eu vejo as palavras ditas em segredo, mas a minha casa é santa. Aquele que anda em mentira, que maquina o mal contra o próximo, que traz divisão ao meio do meu povo, esse não pode permanecer diante de mim. E então, o Senhor me mostrava assim umas cenas, ele me dava umas visões, e uma visão eu via um campo, e no meio dele um pequeno fogo assim começou a surgir, e parecia pequeno, algo pequeno, insignificante, sabe? Mas conforme o vento soprava, aquele fogo ele começava a crescer e se espalhar. E então o Senhor disse: assim são as palavras que semeiam contenda, assim é o orgulho que envenena corações, assim são os pecados que muitos consideram pequenos. O que começa pequeno pode destruir tudo, o que parece insignificante pode levar ruína. E depois disso ele me mostrava um campo de trigo, e no meio dele haviam ervas daninhas que se espalhavam assim, sufocando as plantas boas, sabe? E eu olhava para aquele campo e o Senhor disse: isso é o coração do homem quando deixa que o pecado permaneça. O trigo sou eu, mas quantos têm permitido que as ervas cresçam junto? Quantos alimentam o orgulho, a mentira, a contenda? Quantos não limpam seus corações? E então o Senhor ele começou a limpar aquele campo, e tudo que era impuro começou a secar, a ser arrancado. O trigo crescia puro, forte, sem nada ali para sufocá-lo, sabe? E o Senhor disse: mas eu sou Deus de misericórdia, eu sou Deus que restaura. Aquele que se humilha, que reconhece suas falhas, que se arrepende de verdade, esse encontrará graça diante de mim. Mas não brinquem com a santidade, porque eu vejo tudo, eu conheço os corações. Afastem-se do mal, limpem suas mãos, purifiquem-se diante de mim. E foi isso.
A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém, amados irmãos. Que experiência forte da jovem Hillary, né, a qual o Senhor mostrou, né, a questão do pecado, a questão do coração. Amém, irmãos. E essa campanha que estamos fazendo, que coisa forte, né? O Senhor tem revelado coisas tremendas, o Senhor tem revelado o caminho, o Senhor tem mostrado na palavra. Muitas das coisas que Deus revela, irmãos, que a jovem falou aí, a jovem Hillary, são coisas que estão na palavra. Né? Mas tem pessoas assim que parece que não se apegam à palavra, querem se apegar a revelações, querem se apegar, né, a profetadas. E Deus, ele faz, Deus está mostrando, né? Apóstolo, mas ainda assim tem pessoas que não creem, né? Ainda assim tem pessoas que, sabe, que permanecem no erro, que permanecem no pecado. Mas o Senhor está fazendo um projeto, né, apóstolo? O Senhor tem um projeto de salvação e tem executado esse projeto de salvação nas vidas das pessoas, dando a oportunidade, né, delas lerem uma palavra, delas ouvirem um testemunho como esse e delas caminharem no caminho da retidão. Não é isso, apóstolo? É isso, mais um testemunho abençoado, né, que com certeza vai edificar vidas, porque o Senhor está nos ensinando. Na verdade, isso é doutrina. É quando a palavra do Senhor, ela vem, né, diretamente ao nosso coração e provoca a mudança, né? É o conhecimento, é o ensino, é o aprendizado e promove a libertação. Então eu me alegro muito, porque quando o Senhor corrige, é porque Ele nos ama, é porque Ele tem um plano, Ele tem um projeto muito nobre para nós, como servos de Deus, executarmos aqui na terra por amor às almas, mas para que a gente viva o sobrenatural, é que nem o tema da campanha, rompendo os laços com o mundo para viver o milagre, né? Então, viver o milagre do Senhor requer de nós que nós venhamos cumprir algumas exigências do Senhor, como trilhar o caminho da santidade, guardar os nossos corações. Aí fala das coisas que Deus aborrece, né? Então aquilo que nós precisamos estar guardado em Deus para não cometer esses erros, né? E alegrar o coração do Pai e sermos reconhecidos como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então foi uma experiência muito forte, experiência de tratamento mesmo, nosso caráter como servos de Deus, com pessoas íntegras, né? Isso aí mostra o cuidado e o zelo do Senhor, e que essa experiência possa fazer você crescer, amadurecer e avançar no reino de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, oremos, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais uma experiência. Que o Senhor continue falando ao teu povo, que o Senhor continue, Pai, instruindo, mostrando o caminho, Pai, revelando na palavra, revelando através de profecia, através de arrebatamentos, através, Pai, querido amado, de visões, Pai, para que o teu povo, Senhor Deus, tenha um despertar e assim viva no centro da tua vontade, meu Pai. Continua abençoando a tua filha, continua abençoando cada ouvinte, Pai, e que o teu nome seja glorificado em tudo, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Ó igreja, ore um pouco mais, ó igreja, vigia um pouco mais, não pare de clamar, não pare de pregar, que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Depois que a senhora ministrou sobre a minha vida, o Senhor, Ele me fez enxergar a realidade espiritual por trás de tudo que acontece na Terra. Eu fiz a pergunta hoje, né, e Ele respondeu que sim. E então, eu fui levada no meio de uma cidade grande. E eu tava em uma rua, e essa rua ela tava cheia de gente. E então, eu não sei explicar muito bem, mas assim como os meus olhos espirituais foram abertos, os meus ouvidos também foram abertos. E eu comecei a ouvir gritos.
E eram gritos assim de desespero, sabe? Clamores que ninguém conseguia escutar, mas que estavam ali. E pessoas estavam correndo, mas não sabiam para onde. Eu vi jovens que pareciam cheios de vida, mas que espiritualmente estavam vazios, sem esperança, sem direção. E muitos ali estavam sendo consumidos pela depressão, ansiedade, pela solidão. E eu caminhando ali pelas ruas, eu via a destruição de famílias. O casamento que o Senhor criou para ser santo estava sendo banalizado. O amor foi trocado por interesses. Casais que antes diziam até que a morte nos separe, agora se separavam sem pensar duas vezes. Eu via crianças perambulando por aí. Eu via famílias destruídas pela miséria, pelo abandono. Eu via jovens perdidos, escravizados pelos desejos da carne, pelo dinheiro fácil, pelo prazer momentâneo, sabe? E depois disso o Senhor ele me mostrava a corrupção na política. Eu via governantes que deveriam governar com justiça, mas que estavam vendendo a sua própria nação. A verdade foi substituída por mentiras bem contadas. Os homens estavam chamando o bem de mal e o mal de bem. A injustiça crescia, a opressão aumentava. A ganância tomou conta de corações que deveriam proteger o povo, mas agora só buscavam poder. E então o Senhor falou comigo. E ele disse: filho, a terra está gemendo. A criação inteira clama por redenção, mas poucos são os que ouvem. O pecado multiplicou-se, como nos dias de Noé. Os homens seguem seus próprios caminhos, sem buscar a minha face. Mas eu sou o mesmo Deus. Eu ainda sou aquele que levanta reinos e os derruba. Eu sou aquele que vê o escondido e traz a luz. A justiça virá, e ai daqueles que não estiverem firmados em mim. E o Senhor me mostrava a imoralidade ali sendo exaltada. Eu via pessoas que já ouviram sobre o Senhor, mas que escolheram se afastar, porque seguir o caminho da verdade se tornou difícil demais. Eu vi jovens entregando suas vidas ao prazer momentâneo, a pornografia, as drogas, as festas que prometem alegria, mas deixam um vazio ainda maior depois. Eu vi a mídia manipulando a verdade, deturpando valores, ensinando uma geração inteira a se rebelar contra o Senhor. E meu coração apertava. Eu não conseguia suportar ver tudo aquilo, se sentia um peso enorme. E foi então que o Senhor falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E naquele momento eu entendi o quanto a oração é essencial, sabe? A destruição da humanidade não é só uma consequência natural, é um reflexo da falta de intercessão também. Isso ele estava me mostrando que a batalha espiritual pela terra é intensa. E que se os justos não se levantarem, o inimigo ele continuará avançando. E eu vi igrejas que antes eram cheias, agora vazias, mas também vi pequenos grupos assim de cristãos em oração. E a esses o Senhor dizia: eu ainda tenho um remanescente, e é através deles que eu trarei a minha glória à terra. O tempo da colheita está chegando. E eu falei: amém, Senhor. E depois disso, o Senhor ele me mostrava um congresso de jovens. E a igreja ali, ela estava tomada pela glória do Senhor. E uma parte que me chamou a atenção foi que quem estava pregando ali para aqueles jovens, quem estava pregando ali para aquelas pessoas era o Filipe. E ele estava ali no altar e ele pregava com uma autoridade. E o Espírito Santo usava ele de uma maneira sobrenatural. E jovens choravam, se rendiam, clamavam pelo Senhor como se tivessem encontrado algo que procuravam a vida inteira. Eu via pessoas sendo libertas enquanto ele pregava. E as suas mãos assim se erguiam em rendição, e o ambiente estava tão cheio da presença do Senhor que até mesmo aqueles que não queriam se prostrar diante dele não conseguiam resistir. E o Senhor me fez sentir algo muito forte naquele momento. E ele não quer só levantar o Filipe, ele quer levantar uma geração inteira. Ele quer levantar os jovens para incendiar as nações, para restaurar o que estava perdido.
E então o Senhor falou comigo e Ele disse: a humanidade se corrompeu, mas eu ainda sou Deus sobre todas as coisas. Eu não perdi o controle, ainda há esperança, porque eu mesmo estou levantando os meus escolhidos. Eu chamei essa geração para o meu altar. Eu os quero como tochas vivas, como guerreiros que não retrocedem, como luz no meio das trevas. Não importa o quão decadente seja o mundo, quanta maldade exista, quantos se percam, eu ainda tenho um plano. Eu ainda tenho uma geração separada para mim. Diga a eles que a minha glória se manifestará onde houver entrega. O que eu estou fazendo não poderá ser parado. E eu vi ali o Espírito Santo se movendo entre os jovens, e alguns caíam de joelhos, e muitos eles choravam. E era um choro de transformação, de arrependimento, de um encontro real com o Senhor. E o Senhor me dizia: eu estou acendendo um fogo que não se apagará. As vozes do mundo podem tentar distrair, mas o que eu estou levantando nessa geração não pode ser interrompido. Eu mesmo estou derramando a minha glória sobre eles, porque chegou o tempo da colheita. E o culto ali ele se estendia por horas. E ninguém queria ir embora. A fome, por mais da presença do Senhor, era tão grande que as pessoas elas permaneciam ali mesmo cansadas. E o Senhor ele me mostrava, era como se fosse outro dia. E os mesmos jovens ali que estavam no congresso, eles estavam espalhados assim pela cidade, sabe? E eles tinham se separado em grupos e saído para evangelizar. E era um evangelismo assim carregado da glória que eles tinham recebido. E eles iam a todos os lugares, aos hospitais, às praças, às ruas onde os moradores de ruas estavam. E eles oravam por enfermos, e eu via pessoas ali sendo curadas. Eu via aqueles que estavam endemoniados sendo libertos. E era algo assim muito forte. E o Senhor ele me fez entender que isso não estava acontecendo só ali, era um movimento global, sabe? Eu via pessoas que de todos os cantos, eu via pessoas na Ásia, que eles estavam ali reunidos, escondidos para orar. E eu vi cristãos na Europa, um continente onde muitos dizem que a fé está morrendo, sendo incendiado de novo. E eu via gente assim de todos os cantos fazendo a mesma coisa, saindo na rua assim para evangelizar. E era algo muito lindo. E então o Senhor ele me mostrava muitas pessoas, e elas estavam orando em diversas partes do mundo ao mesmo tempo. E cada um em um lugar diferente, alguns em suas casas, outros em igrejas. E estava todo mundo ali orando junto. E o Senhor disse: o inimigo tentou calá-los, mas eu os levantei. Ele tentou distraí-los, mas eu os chamei. Eles são a minha geração escolhida. São aqueles que carregarão a minha glória e espalharão o meu nome até os confins da terra. O mundo verá que eu sou Deus através deles. E foi isso, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o comentário sobre essa experiência com uma palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 diz assim, ó: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém, amados irmãos. Que experiência forte, né? A jovem Hillary, o Senhor tem levantado ela, né, como uma guerreira, como uma grande profeta, né, como uma grande mensageira do Senhor para as nações. E que mensagem forte, né, irmãos? Um retrato de que nós temos visto hoje em dia jovens, né, na depressão, né, jovens se cortando, né, e o Senhor depois mostrou, né, jovens fazendo a obra. Irmãos, quando o Espírito Santo ele opera na vida de uma pessoa, ela pode ter o que for, sabe? Pode ter cometido o pecado que cometeu, pode ter tido cadeia que for, mas o Senhor, quando ele liberta verdadeiramente, ele faz uma obra e ele levanta os seus escolhidos. O que acontece é que muitas vezes Deus até levanta os escolhidos, mas a pessoa ela não tem, ela vive num clima, ela vive
no ambiente, como aquela parábola do semeador, ela fica ali, ela cresce entre os espinhos e acaba sufocando. E acaba que a pessoa ela perde aquilo que o Senhor deu para ela, né? E isso nós temos trabalhado nisso para não deixar isso acontecer. Por isso estamos constantemente orando, fazendo campanhas, buscando a presença daquele que vive, que reina, vendo manifestações de curas e libertação, para que as pessoas que vivem ao nosso redor, nossos discípulos, eles permaneçam sempre buscando a presença do Senhor e sempre vivendo o verdadeiro evangelho. Não é isso, apóstolo? É isso. É uma experiência muito linda, forte, impactante. E para nós como apóstolos que estamos ali na igreja orando todas as noites, vendo essa juventude buscando o Senhor, sabe? A gente vê esses jovens perseverando na doutrina, renunciando, sabe? Se convertendo verdadeiramente dos seus maus caminhos, buscando a face de Deus. E eu creio muito, sabe? Que essa é uma geração nova que Deus está levantando de profetas, de adoradores, que vão impactar essa geração. É como o Senhor falou no dia que eu estava vendo eles em estado de arrebatamento e os jovens adorando ao Senhor, né? Vários jovens que estavam na igreja ali de mãos levantadas, glorificando, se derramando em prantos ali na presença do Senhor. E o Senhor dizia para mim: observe bem, filha, porque a cada dia que se aproxima a volta do Senhor, essa cena se torna rara. Mas essa aí é uma geração que está pavimentando o caminho para a volta do noivo. Então ali eu entendi que nós temos que ter um olhar mais específico para os nossos jovens, ensinar o caminho da santificação, em todas as áreas da vida deles, estarmos presentes como mentores, como pastores, né, para que se cumpra o propósito do Senhor, de levantar jovens pregadores, jovens cheios de dons espirituais que vão impactar o mundo através do Evangelho, de levar o Evangelho de Cristo à sã doutrina do Senhor, uma geração de jovens de doutrina, né, que vão estar conquistando gerações, né, independente do que eles já viveram, eles já erraram, do que eles caíram, mas a gente vê Deus levantando, restaurando, usando e dando, e o testemunho dele servindo de experiência para outros jovens se levantarem em Deus. Isso não tem preço, isso é muito lindo. É uma geração que Deus, ele realmente tem sonhos e planos de usar, e nós como pastores e líderes precisamos contribuir para que isso aconteça no reino e o nome do Senhor siga sendo glorificado. Experiência linda para a glória de Deus. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Seguimos orando, perseverando até o fim, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor continue usando a tua filha, Pai, e aonde essa experiência chegar, Pai, que teus filhos recebam essa graça, essa unção, esse poder sobre a vida deles também, de incansáveis, de perseverantes, Pai, de sempre atuantes na tua obra, Pai. Ajuda a tua igreja, Pai, querido Pai amado, levanta teus escolhidos, Pai, e muito obrigado, meu Deus. Cuida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom. Ó igreja, ore um pouco mais.